A aula de hoje a gente vai aprender a desenvolver o banco de dados que a gente vai utilizar no nosso projeto deste curso de desenvolvimento web. Então, para isso a gente vai utilizar o MySQL Workbench. O link para download está aí na descrição do vídeo, né? E assim que instalado, aberto o software, né? Ele aparece nessa tela. Nós vamos clicar aqui nesse botão para desenvolver o nosso banco de dados. A gente vai desenvolver o modelo do banco de dados, o modelo entidade e relacionamento, e a partir dele a gente vai mandar gerar a nossa base de dados, tá? Então, clicando aqui, a gente vai clicar no sinal de mais para iniciar um novo modelo de banco de dados, tá? Então, uma vez aberta essa tela, a gente vai clicar aqui para adicionar um novo diagrama. São 2 cliques. O Workbench abre para a gente essa tela aqui de design, né, de modelo, entidade e relacionamento. Então, para adicionar tabelas a esse modelo, nós vamos utilizar esse ícone aqui. Então, clicando aqui no ícone, clica aqui dentro da área de desenvolvimento e ele cria para a gente a nossa primeira tabela. Para a gente editar as informações dessa tabela, a gente dá 2 cliques na tabela. E aí ele abre aqui embaixo para a edição das informações da tabela. Então, primeira coisa que a gente vai alterar o nome da tabela. Essa primeira tabela que a gente vai criar vai ser a tabela cliente. A gente vai criar as colunas ID cliente. Essa coluna vai ser nossa chave primária. Veja que ela já veio marcado aqui chave primária e not null. Além dessas duas opções, nós vamos marcar a opção AI, que é de auto incremento. Ou seja, nós não vamos precisar digitar os IDs das nossas tabelas. Todos eles vão ser gerados automaticamente pelo banco de dados, pelo MySQL. Segundo campo que a gente vai criar para cliente vai ser cliente nome, né? Vamos manter aqui varchar mesmo. Próximo campo, cliente e-mail, e um campo cliente fone, tá? Só estas informações para o momento. Então, nossa tabela de clientes aqui já está pronta. Além da tabela de clientes, nós vamos criar uma tabela de produtos. Vou dar 2 cliques aqui na tabela, vou editar a tabela produto. Da mesma forma que o ID, nós vamos manter, ele vai ser nossa chave primária, vai ser not null. Nós vamos selecionar para que ele seja auto incremento. O produto também vai ter uma descrição. Eu vou deixar só desc. E vai ter um valor. Tá? O valor nós vamos selecionar, vamos alterar o tipo dele para double. Certo? Então a nossa tabela de produtos também está pronta, podemos fechar a edição dela aqui. Nós vamos criar agora a tabela vendas. Então clico aqui para criar uma nova tabela. Vou criar ela aqui no meio, depois vocês vão ver por quê. Vou editar essa tabela vendas. Tabela venda também vai ter um ID auto incremento não nulo. Na tabela venda nós vamos ter um campo data, venda data, e o tipo desse campo nós vamos alterar para tipo date.
agora nós vamos começar a criar os relacionamentos das tabelas. Então a tabela cliente vai se relacionar com a tabela venda, a tabela produto vai se relacionar com a tabela venda. A tabela cliente, então quando eu for fazer uma venda, eu preciso que essa venda seja direcionada a um cliente, né? Então toda venda tem que ter um cliente, obrigatoriamente, tá? E um cliente, ele pode estar em várias vendas, mas cada venda só pode ter um cliente. Então veja que nós temos um relacionamento 1 para N aqui, certo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar nesse tipo de relacionamento aqui, onde cria-se relacionamento 1 para N. Nós vamos clicar no campo venda, no cliente, e veja que ele já gerou aqui um campo ID do cliente para a gente aqui na tabela vendas, certo? Outro relacionamento que a gente vai ter vai ser entre produto e venda. Só que aqui é o seguinte, uma venda pode ter muitos produtos e um mesmo produto pode estar em várias vendas. Então nós temos um relacionamento N para N. Quando existe esse relacionamento N para N, nós precisamos de uma tabela nova entre esses relacionamentos. Mas aqui o Workbench faz isso pela gente. Então nós vamos apenas escolher aqui o campo NM e vamos selecionar as duas colunas aqui. Veja que ele criou para a gente uma tabela intermediária aqui, ó. E nós vamos simplesmente editar essa tabela aqui. Inicialmente nós vamos alterar o nome para item venda. Esse é o nome que eu quero que essa tabela tenha. E além dos dois campos aqui são chave primária, veja que é uma chave primária dupla, né? Nós vamos colocar um campo quantidade. Então vou colocar item venda quantidade, tá? E esse vai ser do tipo int. Pronto. Essa é a tabela, essas são as tabelas que vão formar a nossa base de dados para trabalhar nesse projeto, tá? Então, pronta a nossa tabela, nós vamos fazer a alteração aqui apenas do nome do esquema para o qual essa tabela vai ser criada, e depois nós já vamos fazer, mandar que o Workbench gere para a gente essa tabela lá no nosso MySQL. Então, primeiro eu vou clicar aqui nesse nome aqui, que é o nome que vai receber o esquema dessa tabela, desse banco. Então, eu vou dar 2 cliques aqui. Ele abre aqui para edição, eu vou chamar essa tabela de vendas DAO 2019, que é o nome que a gente está utilizando lá no nosso projeto em Java, tá? Então, para manter o nome, eu estou criando aqui vendas DAO 2019. Depois a gente vai ver, a gente já vai fazer nessa aula a conexão do Eclipse com essa base de dados aqui, tá? Então, beleza, já alterei o nome. Agora a gente vai utilizar aqui a ferramenta de engenharia reversa do Workbench para gerar as tabelas desse banco. Então eu vou em Database, eu vou utilizar a opção Forward Engineering, vou dar um Next, ele vai pedir a senha do MySQL, que eu digito aqui, só para a gente visualizar quais são as tabelas que ele vai gerar, ó. Ele vai gerar esse banco com essas tabelas, é isso mesmo que a gente precisa. Vou dar um Next. Aqui ele exibe todo o código SQL que ele vai processar para gerar essas tabelas. Eu vou dar mais um Next. E vou aguardar ver se ele consegue fazer isso com sucesso. Vejam que realizou aqui com sucesso o procedimento. Vou fechar aqui. E agora eu vou entrar aqui no MySQL para ver se de fato esse banco de dados, essa tabela foi criada com sucesso lá para mim. Então como que eu faço? Eu vou aqui na casinha, aqui nesse ícone do golfinho, aqui eu tenho as conexões disponíveis, eu vou abrir essa conexão aqui e vou visualizar aqui os bancos de dados existentes. Vejo que tem aqui, ó, uma base de dados vendas DAO criada aqui para mim. Eu vou abrir para visualizar aqui quais são as tabelas, ó, e vejo que tem tabela cliente, tem venda, produto, venda, né? Vou só dar um select nessa tabela para a gente ver que não tem dado nenhum ainda, tá? Então, está criado o nosso banco de dados, com todas as tabelas que a gente criou, os campos que a gente criou, está tudo pronto aqui. Agora, nós vamos lá no Eclipse para criar a conexão do Eclipse com esse banco de dados aqui. Então, abrindo o Eclipse aqui, ó,
Então a gente tem essa opção, essas abas aqui embaixo, tem a opção Data Source Explorer. E veja que existe aqui, ó, Database Connections. Eu vou clicar com o botão direito e New. Ou seja, eu vou adicionar uma nova conexão de banco de dados aqui no Eclipse. Vou selecionar aqui MySQL, vou nomear, e vou colocar conexão vendas lá no 2019, para a gente ter um nome de conexão válido aqui. Nesse momento a gente tem que selecionar o driver, caso não esteja selecionado ainda, né? No nosso caso nós já criamos uma conexão com o JDBC aqui, né? Caso você não saiba como fazer isso, na aula que a gente fala sobre a configuração do ambiente de desenvolvimento, eu mostro como criar essa conexão aqui. Então é só dar uma olhada lá na outra videoaula, você descobre como fazer para que apareça essa conexão ativa aqui. Então, ó, database, eu vou colocar um nome de banco de dados aqui. Aqui não tem problema que o nome não esteja igual ao nome que tá, do esquema que está lá no MySQL, mas aqui, ó, é muito importante que o nome seja o mesmo. Então o nome do banco de dados lá é Vendas DAO 2019. Esse nome tem que bater com o que está lá. Aqui nós temos que colocar a senha do MySQL e é importante a gente salvar essa senha aqui, porque quando a gente for utilizar essa conexão nas nossas aplicações desenvolvidas aqui no Eclipse, se não tiver salvo ele dá erro, tá? Então marca a opção para salvar aqui. Manda testar a conexão. Conexão foi feita com sucesso. Muito bem. A gente pode dar um next aqui. Aqui ele mostra as configurações dessa conexão. E a gente já pode finalizar. Observem que ele já mostrou para mim aqui essa conexão e vejam que existe o nome da conexão aqui. Se eu clicar aqui, ó, eu vou enxergar os bancos de dados que essa conexão com os quais essa conexão me conecta. Então vejo que aqui, ó, tem o banco de dados lá, Vendas DAO 2019. Se eu abrir aqui, ele tem também a opção de tabelas desse banco de dados. Vejo que as tabelas estão aqui, ó. Tabela cliente, tabela item venda, produto venda, né? Então eu estou conectando todas as minhas tabelas aqui com o meu banco de dados. Essa conexão já está funcionando aqui no Eclipse, tá? Depois, em outra aula, a gente vai ver, na próxima aula, a gente vai ver como que a gente faz para gerar as nossas classes Java, né, do nosso pacote modelo com base nessa conexão. Então, por essa aula é só, até a próxima aula.